Conheçam Desmond. Ele nasceu em 1966. Ele era um homem de 43 anos que vivia no Reino Unido. Desmond foi descrito como um homem que tinha grandes problemas e que descontava esses problemas na bebida. Antes dele começar a se afundar no alcoolismo em determinado momento de sua vida, Desmond conheceu uma mulher chamada Deborah. Os dois então se aproximaram, começaram a namorar, posteriormente se casaram, tiveram 4 filhos e entre esses 4 filhos eles tiveram uma menina chamada Lorraine. De acordo com as pessoas que conheciam a família, no início do casamento, Deborah e Desmond se davam muito bem, eles aparentemente eram unidos, não tinham grandes problemas e viviam de uma maneira considerada normal. Com o passar dos anos, durante a infância de Lorraine, os professores de seu colégio chamaram Deborah e Desmond para conversarem sobre ela. Eles orientaram o casal a levarem a menina até um psicólogo, assim eles fizeram, levaram a filha até o profissional. Ela então fez alguns testes, fez terapia e ao final de tudo foi diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade. Após esse diagnóstico, Lorraine começou a tomar alguns remédios, ela então se tornou menos ansiosa, ficou mais focada e estava se sentindo mais tranquila. Com o passar dos anos, o casal começou a ter alguns problemas. De acordo com relatos, eles bebiam demais, então a convivência na casa não era nada boa. Devido a isso, em 2006, quando Lorraine estava com 12 anos, Deborah e Desmond decidiram se separar. Durante essa etapa do divórcio, a assistência social do Reino Unido decidiu intervir sobre a custódia dos filhos. Nessa época, Lorraine foi levada para um orfanato, ficou ali por um tempo, após o divórcio de seus pais, saiu e então foi morar com a mãe. Infelizmente, nas matérias não se diz a respeito dos irmãos de Lorraine, não existem ali nas matérias informações se eles também foram enviados para um orfanato, o que aconteceu com eles. Enfim, infelizmente, nas matérias não tinha nenhuma informação sobre eles. Assim que Lorraine voltou a morar com a mãe, ela também começou a se incomodar porque sempre preferiu ficar com o pai. Devido a isso, ela decidiu procurar Desmond. O que acontece é que após a separação, ele se afundou ainda mais na bebida, se tornou alcoólatra, não tinha casa, por vezes dormia na casa de amigos, passou a viver praticamente nas ruas e só ficava enfurnado dentro de bares ou com um grupo de alcoólatras. Assim que Lorraine encontrou o pai, mesmo ele estando nessa situação, ela preferiu ficar com ele, decidiu que queria cuidar de Desmond, então saiu da casa da mãe, passou a viver com o pai nas ruas. Como falei com vocês, por vezes ela dormia na casa dos amigos de Desmond, porque era isso que ele fazia. Algumas vezes ele até conseguia um lugar para morar, porém nunca ficava nesses lugares por muito tempo. Devido a tudo isso que estava acontecendo na vida de Lorraine, como ela era muito nova, o serviço social interviu mais uma vez. Eles constantemente pegavam Lorraine das ruas, levavam ela de volta para o orfanato, deixavam ela em alguns lares adotivos, porém todas as vezes que era colocada em lares adotivos, Lorraine sempre fugia e voltava a ficar com o pai. Além de tudo isso, após a separação de Desmond e Deborah, Lorraine parou de ir ao colégio. Conforme mencionei, ela vivia praticamente nas ruas com o pai, dificilmente tinha um lugar bom e confortável para dormir, mas ela preferia ficar com o pai, porque ela viu que ele precisava de cuidados. De tanto beber, Desmond já não estava mais raciocinando direito, ele até mesmo perdeu a mobilidade das pernas, precisava de ajuda constante para se locomover, e Lorraine decidiu que ela seria a ajuda que o pai precisava. Desmond pertencia a um grupo de alcoólatras que praticamente passavam o dia inteiro juntos. Eles se juntavam para roubar e conseguir comprar bebidas, eram agressivos uns com os outros, eles sempre estavam brigando por alguma coisa, mas de certa forma eles tinham fidelidade uns com os outros.
O líder desse grupo era um homem chamado Paul. Ele tinha 41 anos na época, era ele quem orquestrava tudo, quem juntava todos, e todos os alcoólatras tinham muito respeito por ele. Algumas vezes, Desmond e Lorraine dormiam na casa de Paul. Isso acontecia porque Paul gostava de Lorraine, ele queria tê-la por perto, e assim, dormindo em sua casa, ele conseguiu se aproximar ainda mais dela. Quando Lorraine percebeu que Paul estava interessado nela, ela gostou de toda essa atenção, ela começou a beber por influência dele, começou a praticar o mesmo estilo de vida que Paul e seu pai praticavam, e assim toda a situação dela piorou porque, como estava nas ruas, ela não tinha acesso a seus remédios de TDAH, bebia álcool diariamente, e então seu transtorno de déficit de atenção e hiperatividade foi piorando ainda mais, já que ela não estava mais seguindo seu tratamento. Enquanto tudo isso estava acontecendo com a filha, Desmond não fazia absolutamente nada. Ele não tinha voz ativa, permitia que Paul guiasse sua filha, e a mãe da menina aparentemente não se importava sobre como ela estava vivendo e nem com quem ela estava andando. Conforme relatei anteriormente, Paul era líder de um grupo de alcoólatras que Desmond fazia parte. Nesse grupo tinha uma mulher chamada Rose. Essa mulher tinha 41 anos na época, havia se separado recentemente do pai de seus 2 filhos, foi descrita como uma mulher generosa, amável, porém que, assim como todo o grupo, era dependente de bebida alcoólica. Diferente da maioria das pessoas do grupo, Rose tinha sua própria casa e também tinha uma renda mensal. Os filhos dela não moravam mais com ela, apesar da separação, seu ex-marido tinha um bom convívio com ela, a visitava com frequência, e em uma dessas visitas que aconteceu em julho de 2009, ele ficou surpreso ao ver o tanto de pessoas que estavam dentro da casa dela. Quando o ex-marido de Rose ameaçou expulsar aqueles homens do local, Rose não deixou, ela pediu que ele não fizesse nada e então o ex a respeitou. O que acontece é que Paul muitas vezes usava a casa de Rose como uma espécie de bar. Ele entrava no local com seus amigos alcoólatras, bebia, muitas vezes forçava Rose a cozinhar para eles e aparentemente ela aceitava isso porque durante um tempo os dois tiveram um caso. Isso realmente não fica claro, são só especulações, e porque também Rose tinha medo de Paul. Como falei para vocês, ele era o líder do grupo, era um homem agressivo, intimidador, e muitas pessoas tinham medo dele. Enfim, Rose era apaixonada por Lorraine, ela considerava a menina como sua própria filha, muitas vezes permitia que Lorraine dormisse em sua casa, dava comida, atenção, e começou a se preocupar em ver a menina vivendo no meio de tudo aquilo. Rose decidiu que Lorraine tinha que ter um futuro melhor, ela estava pensando em acionar o serviço social. Na verdade, como falei, muitas vezes o serviço social encontrava Lorraine e a levava para o orfanato. Só que com o passar do tempo, ela aprendeu a se esconder do serviço social, então eles realmente não sabiam onde ela estava e por isso Rose começou a ter a ideia de ligar para o serviço social para poder dizer a eles onde poderiam encontrá-la, ou em algum lugar com os alcoólatras ou até mesmo em sua própria casa. No dia 1º de agosto de 2009, o grupo de alcoólatras invadiu a casa de Rose como já estavam acostumados. Como não queria ficar ali, Rose pegou o cachorro de Paul, parece que era uma mistura de pitbull e uma outra raça, decidiu passear com o cachorro, só que no meio do caminho ela teve um problema. Parece que o cachorro, que era bastante agressivo, decidiu avançar em uma criança que estava passando por eles. Devido a isso, Rose teve que ser um pouco mais rude com o cachorro. Algumas pessoas dizem que ela agrediu o cachorro, outras dizem que ela só foi um pouco mais rude com ele. Enfim, muitas pessoas que estavam na rua viram o momento em que tudo isso aconteceu. Rose então ficou com medo porque ela não sabia o que Paul poderia fazer com ela. Foi até uma casa onde Desmond estava ficando por um tempo, conversou com ele sobre isso, se escondeu ali
E algumas horas depois, Lorraine foi até a casa para poder conversar com ela. Durante essa conversa, Lorraine disse para Rose que Paul não estava com raiva dela, que ele entendeu muito bem que ela foi um pouco mais rude com o cachorro só para poder salvar a criança e que para ele estava tudo bem. Ao ouvir aquilo, Rose se sentiu mais tranquila. Ela aceitou ir com Lorraine até o encontro de Paul, se despediu de Desmond e então foi até uma certa comunidade de casas onde Paul estava esperando por ela. Assim que chegou ao local, Rose percebeu que tudo que Lorraine lhe disse era mentira. Ela então foi agredida por Paul, foi mantida contra sua vontade nessa casa. Enquanto Paul a agredia, Lorraine o ajudava e juntos os dois fizeram atos impensáveis. Lorraine e Paul usaram um ralador de queijo no rosto de Rose, eles jogaram sal em seus machucados, a colocaram dentro de uma mala por horas, queimaram seu cabelo. Enfim, a agrediram de diversas formas por vários dias. Por volta do dia 4 de agosto de 2009, Lorraine e Paul deram alguns comprimidos para Rose. Após isso, eles a levaram até seu apartamento. Nesse local, continuaram com as agressões, ficaram ali por um tempo e depois disso foram embora. Como Rose fez bastante barulho, um de seus vizinhos ficou imensamente preocupado, ligou para a polícia. Os investigadores então foram até lá, bateram na porta, chamaram, ninguém atendeu e depois disso eles foram embora. Alguns dias depois, no dia 9 de agosto de 2009, o mesmo vizinho ligou de novo para a polícia. Ele disse que estava vendo umas moscas enormes dentro da casa de Rose, que estava muito preocupado com seu bem-estar e por isso pediu que a polícia fosse até lá novamente. Mais uma vez, os investigadores foram até o local, chamaram, ela não atendeu. Depois disso, eles entraram na casa. Infelizmente, ali, eles encontraram Rose sem vida e, após isso, ela foi levada para análise. Assim que Rose passou por uma análise, os profissionais constataram que ela tinha 9 costelas quebradas, várias marcas de estrangulamento e que seu cabelo também tinha sido incendiado. Mais tarde, foi determinado que Rose provavelmente ainda estava viva quando os policiais a chamaram na primeira vez no dia 4 de agosto. Ela estava gravemente ferida, provavelmente incapaz de se mover ou gritar, e por isso ela não conseguiu chamar a atenção deles e então os policiais simplesmente foram embora. Quando a notícia sobre a morte de Rose se espalhou pelas ruas, Lorraine e Paul começaram a rir e se gabar para todos de que eles eram os responsáveis pelo que aconteceu. Além disso, eles se reuniram com o grupo de amigos alcoólatras que tinham, contaram em detalhes as coisas que fizeram, também contaram a Desmond o que fizeram, e ao ouvir aquilo, Desmond ficou furioso. Ele disse para a filha e para Paul que iria contar tudo para a polícia. Os membros do grupo acharam que ele só estava mentindo, que ele jamais entregaria Lorraine, que ele também jamais iria para a delegacia porque mal conseguia andar e por isso não deram ouvidos a ele. No dia seguinte, no dia 10 de agosto de 2009, o dono da casa onde Desmond estava foi até o local. Ele chamou, Desmond não atendeu e por isso ele decidiu entrar na casa. Ao entrar ali, ele encontrou Desmond sem vida, ligou para os policiais. Quando os investigadores chegaram ao local, eles constataram que Desmond realmente estava sem vida, o enviaram para análise. E ali os profissionais constataram que Desmond perdeu a vida porque foi sufocado, mas que antes disso ele também foi agredido através de socos e chutes. Enquanto a polícia estava investigando o caso de Desmond, eles ficaram sabendo que ele era amigo de Rose. Como os dois pertenciam ao mesmo grupo, os investigadores falaram com alguns moradores de rua. Essas pessoas informaram que Lorraine e Paul estavam se gabando por aí que tinham tirado a vida de 2 pessoas e por isso a polícia decidiu ir atrás dos dois. Ainda na manhã do dia 10 de agosto, a polícia encontrou Paul nas ruas. Horas depois, eles encontraram Lorraine na casa de sua mãe, a levaram para a delegacia e ali Paul e Lorraine passaram por um interrogatório. Durante o interrogatório de Lorraine, ela ficou rindo, disse que não estava envolvida no que aconteceu com o pai, se comportou de uma maneira rude e debochada, porém, em certo momento, ela disse para a polícia que eles iriam encontrar uma pegada dela em seu pai.
Após ouvir essa informação, a polícia perguntou ao legista se havia alguma pegada em Desmond. O profissional então confirmou que sim, informou que havia a impressão de um tênis no rosto de Desmond e que após ser agredido diversas vezes, ele foi sufocado com um travesseiro. O tal travesseiro foi encontrado na casa de Desmond. Nele havia evidências que provavam que o legista estava correto, havia vestígios de sangue naquele travesseiro e o DNA nele era compatível com o DNA de Desmond. Com isso, Paul, Lorraine e um homem chamado John foram presos. Esse homem, que se chamava John, também fazia parte do grupo e a polícia estava desconfiada de que ele participou da morte de Rose, tá? Por isso ele também foi preso. Depois de alguns meses, em julho de 2010, aconteceu o julgamento de Lorraine, Paul e John. Durante o julgamento, Lorraine ficou dando gargalhadas no tribunal, ela se comportou de uma maneira debochada, muitas vezes parava para conversar com Paul e parecia não se importar com o que estava acontecendo. Além disso, Lorraine, Paul e John se declararam inocentes no julgamento. A única pessoa que prestou depoimento foi Paul. Lorraine não prestou depoimento, John também não prestou depoimento. E nas matérias não falava sobre nada a respeito de John, sobre como foi a investigação, sobre como ele foi parar nesse julgamento. Só dizia que a polícia acreditava que ele estava envolvido na morte de Rose e que por isso ele foi preso e passou por esse julgamento. Mas, fora isso, não havia mais nenhuma informação sobre ele, sobre sua vida e nem sobre o que aconteceu com ele durante o julgamento. Quando Paul foi ouvido, ele disse que era amigo de Desmond, enfatizou que não tinha tirado a vida dele e também disse que não tinha tirado a vida de Rose. Em certo momento, ele tentou colocar toda a culpa em Lorraine, mencionou que sim, deu alguns chutes em Rose e falou que esses chutes não lhe tiraram a vida, que após isso ele foi dormir e que quando acordou, Lorraine lhe disse que Rose já estava morta. Ao ouvir aquilo, o júri não deu credibilidade a Paul, porque ele não era o tipo de homem que parecia ser influenciado por uma adolescente de 15 ou 16 anos, e porque ele também disse para várias pessoas o que tinha feito com Rose, contou se gabando para muitos amigos, em detalhes, tudo o que ele e Lorraine fizeram, e por isso o júri não deu credibilidade a esse depoimento e nem ao que ele estava tentando inventar. Quando os promotores do caso foram ouvidos, eles disseram que Lorraine participou ativamente das agressões contra Rose e contra seu pai. Eles informaram que Lorraine deu chutes e socos em Desmond e que depois, junto com Paul, o sufocou com o travesseiro. Nas matérias não fica claro como Rose perdeu a vida. Eu acredito que os legistas não chegaram a uma conclusão, porque Rose tinha muitos hematomas, ferimentos e realmente para eles ficou difícil saber com qual ferimento ela perdeu a vida, já que eram diversos, tá? Ainda de acordo com os promotores, Paul não decidiu tirar a vida de Rose porque ela supostamente agrediu seu cachorro. Na verdade, ele estava sabendo que Rose tinha entrado em contato com assistentes sociais para falar a respeito de Lorraine. Aliás, semanas antes do ocorrido, ele soube que assistentes sociais foram até a casa de Rose procurando Lorraine, chegaram a levar a menina, mas depois ela fugiu. Como ele não queria abrir mão de Lorraine e decidiu que deveria punir Rose, colocou como desculpa essa suposta agressão a seu cachorro só para poder fazer o que ele já estava querendo fazer com ela. Segundo os promotores, o motivo para Lorraine e Paul tirarem a vida de Desmond foi porque ele disse que iria procurar a polícia, eles não queriam que isso acontecesse e por isso juntos decidiram que o melhor seria ele morrer. Ainda durante a audiência, o advogado de defesa de Lorraine foi ouvido. Ele relatou que a cliente foi manipulada por Paul e disse: Lorraine era vulnerável tanto fisicamente quanto em termos de bem-estar emocional. Foi altamente inapropriado para essa jovem desempenhar o papel de cuidadora de seu pai bêbado e muito frágil. Ela nunca teve muita chance na vida. Ela parecia ter pouca supervisão e parece que foi deixada por conta própria. Conforme relatei anteriormente, Lorraine e Paul negaram as acusações. Apesar disso, eles não forneceram provas durante o julgamento e não conseguiram provar que realmente não estavam envolvidos no que aconteceu com Rose e Desmond.
Algumas testemunhas oculares testemunharam no tribunal ter visto e ouvido Paul e Lorraine na casa de Rose. Uma das testemunhas disse que escutou os dois dizendo que iriam tirar a vida de Rose, e uma colega de cela de Lorraine relatou que ela lhe confessou o crime no dia do aniversário da morte de seu pai. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, John foi considerado inocente, Lorraine e Paul foram considerados culpados. Lorraine, que estava com 16 anos, recebeu 14 anos de prisão, com possibilidade de condicional em 2024, e Paul recebeu perpétua, com possibilidade de condicional após cumprir 27 anos. Ao proferir a sentença, o juiz disse: ela achava a violência engraçada e divertida. Não existe dúvida de que Lorraine se importava e amava o pai, mas ele se recusou a aceitar que ela estava completamente sob a influência dominante de Paul. Ela passava todo o tempo com alcoólatras de meia-idade para quem a violência era a norma. Eles brigavam e roubavam para conseguir a bebida que desejavam. Descrever sua educação como não sendo uma educação adequada seria eufemismo, mas isso a deixou como uma jovem violenta e altamente manipuladora também. Após o julgamento, durante uma entrevista que deu, o irmão de Rose falou sobre Lorraine e disse o seguinte: a primeira vez que fui ao tribunal, tudo que me lembro é de Lorraine rindo e rindo para Paul, como se fosse tudo uma grande piada. Ninguém a impediu, senti nojo, senti vontade de pular em cima dela e de tirar sua cabeça. Alguns anos depois, em setembro de 2014, Paul foi encontrado sem vida dentro de sua cela na prisão. De acordo com as matérias, ele foi o responsável por tirar a própria vida. Vocês se lembram que eu mencionei que além de Paul e Lorraine, um homem chamado John também passou pelo julgamento e ao final de tudo foi inocentado? Então, assim que voltou para as ruas, John tomou o lugar de líder que Paul tinha naquele grupo de alcoólatras. Ele também continuou se gabando a respeito de seu conhecimento sobre os crimes contra Rose e Desmond, e mais ou menos um ano depois, ele tirou a vida de sua namorada. John também tentou tirar a vida de um amigo através de golpes com uma faca, porém esse amigo, ao contrário da namorada de John, sobreviveu. De acordo com as matérias, John era um homem extremamente agressivo com a namorada. Durante uma discussão que tiveram em 2011, ele cortou a perna da namorada, atingiu uma artéria. Ela então saiu de casa porque não estava se sentindo bem, desmaiou na rua, foi levada para o hospital e ali, infelizmente, ela faleceu. Após isso, John foi preso. Nas matérias não se diz se ele já foi julgado. Só se diz que ele está na mesma prisão de segurança máxima que Lorraine está. Conforme mencionei anteriormente, Lorraine provavelmente vai ser solta em 2024, porém o juiz disse que ela só vai ser solta se for constatado que ela não é mais um perigo para as pessoas à sua volta. Sobre os policiais que foram até a casa de Rose pela primeira vez e não entraram, simplesmente foram embora após ela não atender, parece que eles foram punidos de certa forma, porém nas matérias não se diz qual foi essa punição. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que nas matérias em nenhum momento dizia que Lorraine e Paul estavam namorando. Em alguns momentos dá a entender que isso acontecia, mas como não estava escrito especificamente isso, eu não posso confirmar, tá? Queria pedir para você, por favor, não sair daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana no canal, toda semana tem vídeo novo. Se você não assistiu o vídeo que saiu na semana passada, clica na aba vídeo, tem acesso a todos os vídeos do canal. Também ativa o sininho para sempre ser notificado dos vídeos. Se você não me acompanha nas redes sociais, me acompanha, porque sempre que sai vídeo eu coloco lá para avisar vocês, já que muitas vezes o sininho não os avisa, tá bom? Queria agradecer a quem sempre está aqui comigo, me ajudando, compartilhando, curtindo e comentando. Obrigada de coração. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem. E até o próximo vídeo.